Então vamos embora. Aqui. Bom, então, a aula que eu programei para a gente dar hoje de Física 1 é sobre as leis de Newton, tá bom? A gente vai falar sobre as leis de Newton. Não vai ser a única aula de leis de Newton. Eu vou dar as 3 leis hoje, vou mostrar as forças mais importantes e na próxima aula eu vou dar um complemento. Então não é para sair fazendo todos os exercícios da apostila ainda, só aqueles que eu marcar, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira lei de Newton, vamos falar da lei da inércia, né? Então olha o que está escrito aqui no slide que eu... Peraí. Olha o que eu mostrei aqui sobre a lei da inércia, né? Ó, o corpo tende a manter repouso ou movimento retilíneo uniforme a menos que uma força externa atue sobre ele, tá? O lance é o seguinte: imagina que vocês estão dirigindo numa estrada, tá? Você está dirigindo um carro numa estrada, pisou no freio. Quando você pisa no freio, o teu corpo ele vai ser projetado para frente, né? Ele vai para frente. E por que seu corpo vai para frente? Porque ele estava naquele movimento para frente, está vindo para frente com o carro, né? Quando você pisou no freio, o teu corpo ele tende a manter o movimento. Então a gente acaba indo para frente pela inércia, né? E outra coisa, se um corpo está em repouso, se ele está parado, ele só vai entrar em movimento se alguma força externa atuar nele. Ou seja, eu vou ter que empurrar o corpo, vou ter que jogar o corpo, tenho que fazer alguma coisa com o corpo, eu tenho que aplicar alguma força nele para ele poder entrar em movimento. Então, é isso que está escrito aqui no enunciado da inércia. Um corpo tende a manter repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa atue sobre ele, tá? Ou seja, se você tiver um corpo com movimento retilíneo uniforme, ele só vai variar a velocidade dele se você aplicar uma força. Senão ele vai manter aquela velocidade para sempre, tá? Aí aqui eu dei uma definição de força, ó. Força é o agente que altera o estado de movimento de um corpo. Pela lei da inércia, se a força resultante que atua sobre um corpo vale zero, o corpo está em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Então aqui é só uma definição formal de força, tá? É aquilo que altera o estado de movimento de um corpo. E aqui é um enunciado alternativo para a inércia. A gente pode dizer o seguinte: se a força resultante que atua sobre um corpo vale zero, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então as duas coisas podem acontecer, tá? Então, força resultante é igual a zero. Cuidado, porque muita gente acha que quando a força resultante vale zero, o corpo está parado. Não, quando a força resultante vale zero, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Tomem cuidado, principalmente com essa parte aqui do movimento retilíneo uniforme. Aliás, esses slides aqui eu passei em PDF e já está lá na plataforma disponível para vocês. Vamos para o nosso próximo slide aqui. Segunda lei de Newton. Se a primeira lei de Newton é teórica, a segunda lei de Newton ela já vai ter a nossa primeira formulinha, né? Na verdade, é a única fórmula que ela tem. A gente chama de ação das massas, a segunda lei de Newton. Então vamos lá. A força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. Então, a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. É o famoso força resultante igual a massa vezes aceleração, ou F igual a ma, tá? Então, F igual a ma é a segunda lei de Newton, ela tem um nome, tá? É bom saber o nome porque a gente não sabe a cabeça doida da banca, né? Vai que ela pergunta. O nome dessa lei é a ação das massas. A primeira é a inércia, que a gente viu no slide anterior, e a segunda é a ação das massas. O lance é o seguinte: na hora da gente fazer os exercícios, é interessante, deixa eu escrever com outra cor aqui, a gente colocar o seguinte, ó, o que é a força resultante? Pessoal, quando a gente faz os exercícios de leis de Newton, né, os famosos exercícios dos bloquinhos, o lado direito da igualdade vai ser sempre massa vezes aceleração. O que vai mudar é esse lado esquerdo. Então eu vou escrever uma frase aqui que na hora do exercício a gente vai entender melhor. Vai ser quem no caso é a força, né? Está na direção
do movimento menos quem está... Melhor, vamos apagar essa direção aqui, vou botar uma borrachinha pequena. Quem está no sentido, do movimento, quem está menos quem está no sentido oposto ao movimento. Tá? Isso aqui não é uma definição formal, por isso que eu não escrevi aqui no slide, é só uma consequência prática do que acontece sempre, a gente vai ver isso nos exercícios, tá? A unidade, pessoal, é o seguinte: massa no sistema internacional, e quando a gente fala em sistema internacional, deixa eu só liberar alguém aqui. Quando a gente fala em sistema internacional, que é o SI, sempre que você tiver massa, tá? Tem que colocar em quilograma. Se tiver tempo, tem que colocar em segundo. E se tiver distância, tem que colocar em metro. Esse é o sistema internacional. Por isso que a aceleração no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado e a massa é em quilo. Então, a força, a unidade da força seria quilograma metro por segundo ao quadrado. Só que esse conjunto de unidades recebe o nome de Newton, em homenagem ao Newton, né, ao Isaac Newton, das leis de Newton. Tá bom? Então, a unidade de força para a gente agora, em vez de ser quilograma metro por segundo ao quadrado, vai ser Newton, tá? A gente vai medir força em Newton. Por isso que eu coloquei aqui, unidade Newton. Agora eu vou mostrar para vocês algumas forças importantes, tá? Ou seja, forças que vão estar presentes quase sempre nos exercícios. A primeira delas é o peso. O peso é a força mais importante que tem, tá? Praticamente não existe problema dessa parte de dinâmica sem aparecer a força-peso. Então, eu escrevi alguns comentários sobre a força-peso. O primeiro deles é a fórmula, né, o jeito de calcular o peso. O peso é o produto da massa de um corpo pela aceleração da gravidade no local. Tá? Então, gente, o peso ele depende da massa e depende da gravidade. Aqui começa o primeiro erro que a gente comete na prática, no dia a dia, que é a confusão entre peso e a confusão entre massa, tá? Gente, olha só, a definição de massa é a propriedade da matéria. Massa é uma propriedade da matéria. Toda matéria tem massa, tá bom? Se a gente considerar problemas de física com a velocidade muito baixa, tá? Ou seja, situações que eu tenho um movimento relativo muito com uma velocidade pequena, tá? Quando eu falo velocidade pequena, a gente pode considerar aí uma fração da velocidade da luz. Se você considerar, sei lá, 5% da velocidade da luz, a massa a gente pode considerar como constante. Ah, Leandro, mas a massa não é constante? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe um estudo do Einstein, tá? Que é um pedaço do trabalho dele, um pedaço bem pequeno do trabalho dele, que ele prova que distância, tempo e massa, eles dependem da velocidade, eles não são fixos, tá? Isso é um pouco da teoria da relatividade. Eu estou falando isso que pode ser que isso seja cobrado, né? A massa, pessoal, a gente vai considerar constante para problemas, e são a grande maioria deles, que a velocidade é pequena. Quando eu falo velocidade pequena, a gente tem que comparar em relação à velocidade da luz, né, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, para o nosso estudo, a gente vai considerar a massa sempre como constante, mas eu gostaria que vocês soubessem, tá, que à medida que o corpo vai ficando cada vez mais rápido, a massa dele vai aumentando. Quanto mais ele se aproxima da velocidade da luz, mais a massa dele aumenta, tá? É por isso que a gente tem uma limitação. Ah, vou construir um foguete, então, que anda a velocidade da luz. Não tem como. Porque se você fizer isso, a massa dele vai ser infinita e você vai precisar de um combustível infinito para mover esse foguete. Então, esse é o paradoxo de se mover à velocidade da luz, né? E não tem como passar da velocidade da luz, senão você é para um campo de massa negativo. O negócio é esquisito. Bom, quem tiver curiosidade, coloca lá, teoria da relatividade, massa em função da velocidade. Aí você vai ver lá a forma.
O lance é o seguinte. Então, peso, tá? Vamos voltar agora para a nossa realidade. Massa vai ser constante e o peso, ele depende da massa e depende da gravidade. No próprio planeta Terra, é interessante vocês saberem que a gravidade não tem sempre o mesmo valor. Na aula de gravitação, eu vou ensinar vocês a calcularem o valor da gravidade de qualquer planeta. Eu preciso saber o raio do planeta e eu preciso saber a massa do planeta. É assim que a gente calcula a gravidade. Só que à medida que você vai se afastando da superfície, gente, tudo que eu estou falando, isso teórico, absorvam, porque tem muita questão teórica dessa matéria. À medida que você vai se afastando da superfície, tá? A gravidade, ela vai ficando cada vez menor. Vocês vão entender por que em gravitação, tá? Então, por exemplo, se você tiver aqui no nível do mar, no Rio de Janeiro, a aceleração da gravidade é 1, tá? Ela vale aproximadamente 9,8, 9,79 aproximadamente. Vamos botar 9,8. Apesar de vocês verem muito valor 10, tá? 10 é uma aproximação bastante usada. Quando você está no topo do Everest, que é o ponto mais alto da superfície da Terra, a gravidade lá já é um pouco menor, tá bom? Então o teu peso vai ser menor. Só para vocês terem uma noção, na Lua, a gravidade da Lua é 1/6 da gravidade da Terra. Por isso que tem aquela imagem dos astronautas, né? Que dá um saltinho e vai lá em cima, parece que ele está flutuando. Né? A massa dele é a mesma, ele não perdeu massa, ele não jogou o braço dele fora, né? Ele não, sei lá, emagreceu. Pode ser que tenha emagrecido, mas em princípio ele conservou a mesma massa dele, tá? Agora, a gravidade mudou, então a sensação de peso dele já é completamente diferente. Você tem planetas que têm a gravidade bem maior, Júpiter, por exemplo, né? Júpiter é uma bola de gás, à medida que você vai entrando nas nuvens de Júpiter, a gravidade fica cada vez maior. Então, essa é a força-peso, eu coloquei aqui, ó, peso é o produto da massa de um corpo pela aceleração da gravidade no local. Tá aqui a fórmula do peso, tá? Massa vezes gravidade. Aí eu coloquei aqui, ó, o vetor peso de um corpo aponta para o centro do corpo celeste. Pessoal, o peso é sempre vertical para baixo. Falso. O peso sempre aponta para o centro do corpo que está gerando o campo gravitacional. Vocês vão ver mais na frente que a gravidade, na verdade, é um campo, né? É um campo gravitacional. Então, os corpos, eles são atraídos, aqui na Terra, no nosso planeta, os corpos são atraídos para o centro do planeta, tá? Então, ó, tá vendo essa bolinha que eu coloquei aqui em cima do planeta? Ela vai ser atraída para o centro do planeta. Ela é atraída para cá, para o núcleo do nosso planeta. Se você colocar um corpo fora da Terra, um corpo que está orbitando a Terra, tá? O peso dele vai apontar para o centro da Terra. Tá? Estão vendo que isso aqui não é vertical para baixo? Se eu mover essa bolinha para cá, ó, se eu movimentar essa bolinha para cá, eu vou ter que mexer na setinha do peso. Ó. Olha como é que o peso muda. Eu vou ter que colocar o peso apontando sempre para o centro da Terra. Se a bolinha estiver aqui, o peso ele vai estar apontando para o centro da Terra. Então ele vem para cá. Tá bom? Aí eu coloquei, o centro da Terra atrai os corpos em sua direção. Depois tem a força chamada de normal, tá? Então, a gente já viu a força peso. Deixa eu colocar aqui uma canetinha vermelha. A gente já viu a força peso. Agora a gente vai ver a força normal. Então, vamos lá. Definição de normal. Normal é uma força de contato entre dois corpos. Sua direção é perpendicular ao plano de apoio. Sempre que tiver contato, vai ter normal. Gente, olha só. Eu tô aqui com o meu celular, tá? Eu apoiei o celular na minha mão. O celular, ele empurra a minha mão para baixo. Então, a minha mão vai empurrar meu celular para cima. Essa força que a superfície faz nos corpos, ela é chamada de normal, tá? Então, a normal é uma força de reação. A gente vai até ver a terceira lei de Newton daqui a pouco, mas a normal é uma força de reação. Por exemplo, se eu coloco um livro em cima de uma mesa, esse livro empurra a mesa para baixo. Para a mesa não quebrar, ela empurra o livro para cima. Essa força que é normal. E ela vai ser sempre perpendicular ao plano de apoio. Aí eu mostrei para vocês um desenho, ó. Olha o plano de apoio aqui e olha como a normal está fazendo 90 graus com o plano de apoio. Olha agora o plano de apoio aqui e olha a normal fazendo 90 graus. Olha o plano de apoio aqui e olha como a normal está fazendo 90 graus. Tá? Então a normal ela sempre faz 90 graus com plano de apoio.
Se o plano de apoio é a minha mão e a normal é a caneta, à medida que eu vou girando, tá, o plano de apoio, a normal também vai mudando de direção, tá bom? Não tem fórmula para normal. Depois vem a tração. A nossa próxima força aqui é a tração. Então vamos lá. Tração é uma força de transmissão. Surge quando puxamos um corpo através de um cabo ou uma corda. Então sempre que tem cabo e corda envolvido, tem tração na parada, tá bom? Olha como é que é representada a tração, pessoal. A tração, tá aqui o macete para representar a tração, hein? É sempre saindo do corpo na direção do fio. Saindo do corpo na direção do fio. Saindo do corpo na direção do fio. Isso aqui é só uma reação da tração, tá? Por enquanto a gente não vai prestar atenção, não. Mas, ó, a força de tração tem seu sentido saindo do corpo na direção do fio. Coloquei isso aqui entre aspas, porque isso aqui é como se fosse uma dica, tá? Então, é assim que você vai representar a tração, saindo do corpo na direção do fio. Então, dessas três forças que eu falei, peso, ele aponta sempre para o centro do planeta que está gerando o campo gravitacional. Só que na maioria dos exercícios, o peso vai ser vertical para baixo. Só não vai ser assim se tiver um corpo em órbita. A normal é perpendicular ao plano de apoio, tá? É uma força que resiste, né? Então, por exemplo, se você empurra um corpo, se você coloca um livro numa mesa, a normal vai estar para cima, né? Porque ela é uma resposta da mesa. E a tração sempre saindo do corpo na direção do fio. Nos exercícios, a gente vai ter oportunidade de representar essas forças. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Não entendeu alguma coisa sobre peso normal ou tração? Pode perguntar aí, numa boa. Agora vamos para a força de atrito, tá? E aqui cabe a gente perder um tempinho, porque tem muito exercício com atrito. Então vamos lá. Força de atrito. A força de atrito também é uma força de contato. As duas forças de contato que existem são normal e atrito, tá? Então, a força de atrito é o produto do coeficiente de atrito pela força normal, que prova que ela é de contato porque tem que ter a normal, né? Aí eu coloquei, é uma força de contato. Então tá aqui, ó. A força de atrito, pessoal, depende da normal. E a normal só existe se tiver contato. Então, para ter atrito, tem que ter contato. Se eu faço assim com as minhas mãos, se eu não encosto, não tem atrito, né? Porque não tem contato. Agora tem atrito. Agora eu estou friccionando uma mão com outra. Agora tem contato. Tá? Pessoal, aí o que eu coloquei sobre força de atrito? Ó, a força de atrito possui a mesma direção do movimento, mas com sentido oposto. Caso o corpo esteja em repouso, ela se opõe à tendência do movimento. Eu não vou ver plano inclinado hoje, eu não quero que vocês façam ainda exercício de plano inclinado, tá? Não vou tirar dúvida de quem fizer exercício de plano inclinado, não é para fazer ainda. Eu quero explicar primeiro, porque às vezes você tem dúvida porque eu não expliquei. Tem um monte de gente me mandando dúvida de matéria que eu não expliquei ainda, hein? Vocês têm que esperar eu explicar para ver se não entendeu a explicação ou se não sabe porque está muito tempo sem ver. Aqui, ó. Se você tem um corpinho no plano inclinado, mesmo que esse corpo esteja parado, a tendência dele é escorregar para baixo. A tendência dele é descer. Se a tendência dele é descer, o atrito está para cima. Isso é para romper aquelas máximas. Ah, o atrito está sempre para trás. Falso. A tendência do corpo é escorregar para baixo, né? É descer. Se a tendência dele é descer, quem está segurando é o atrito, tá bom? A gente não vai ver isso hoje. Eu vou até... Posso deixar aqui, não tem problema. Mas olha esse bloquinho aqui, ó. Se eu puxo ele para frente com uma força F, o atrito ele tá para trás, tá? Então tá aqui o atrito. Foi? A força-peso, nesse caso, ela é por meio do bloco ou da superfície de contato? Repete, por favor. A força-peso, nesse caso, ela é por meio do bloco ou da superfície de contato? Ela é pelo quê? Eu não entendi a frase. A força-peso é? Por meio do bloco, esse bloco que está em cima, ou dessa superfície de contato que está embaixo? Não, o peso, se você quiser representar o peso do bloco, você vai colocar o peso no bloco. Ó. Peso do bloco e a normal. Tá aqui.
Tá? A gente não costuma representar o peso da superfície. A superfície é o chão, né? Você deve estar imaginando que isso aqui é um outro bloco, mas não é. Isso aqui é a representação do chão, tá? É o chão da tua casa. Ah, tá, entendi. Tá? Mais ou Miliana, se fosse outro bloco, se fosse aqui um bloco grande, pequeno e um bloco embaixo, cada um teria seu peso, entendeu? Seria o peso do de cima e o peso do de baixo. Tá bom? Aham. Então deixa eu só... Mas se quisesse representar o peso, seria isso, tá? É porque aqui a gente está falando só do atrito por acaso, mas essa normal que aparece, ela está aqui, tá? Ó, peso. E aqui a gente tem a normal. Bom, aí eu coloquei aqui uma diferenciação entre atrito cinético, que a gente também conhece como atrito dinâmico, e atrito estático, porque tem exercício que ele diferencia esse coeficiente de atrito, tá? Esse coeficiente de atrito é a letra grega mi, tá? Isso aqui é só como se fala, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Tá? A representação é essa. Então a gente fala que Fat é mi vezes a normal. Mi é o nome dessa letra grega, assim como isso aqui chama-se alfa, né? E é mi. Tem dois tipos de atrito, e depois eu vou abrir um slide em branco aqui para mostrar para vocês. Existe um atrito chamado de atrito cinético ou dinâmico e o atrito estático. Cinético ou dinâmico tem a ver com movimento, né? Estático tem a ver com repouso. Então, um atrito é quando está em movimento e o outro atrito é quando está em repouso. Tem exercício que ele te dá dois valores de Mi. Um é para você usar quando o corpo está em movimento e o outro é para você usar quando o corpo está em repouso, tá? Nos exercícios mais elaborados, você tem que saber qual usar. Mas é simples, tá? Vai usar o cinético quando tiver movimento, vai usar o estático quando tiver repouso. Qual é a parada? Qual é o segredo disso? Vocês já repararam que para tirar uma coisa do lugar é mais difícil do que manter arrastando? Por exemplo, eu estou olhando para o meu sofá aqui na frente. Se eu quiser tirar o meu sofá do lugar, eu vou fazer mais força para tirar ele do lugar do que para manter ele em movimento. Isso acontece porque o atrito estático ele é maior do que o atrito cinético. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Atrito estático maior do que o atrito cinético. Tá bom? Porque é mais fácil você tirar alguma coisa, você manter alguma coisa em movimento do que tirar do lugar. Por isso eu coloquei o atrito cinético, é o atrito nas situações em que o corpo encontra-se em movimento. O coeficiente será representado por mi cinético, versus atrito estático, que é o atrito nas situações em que o corpo encontra-se em repouso. O coeficiente será representado por mi estático. Tá certo, pessoal? Eu vou abrir um slide em branco aqui para criar uma situação para vocês. Eu vou criar uma situação para vocês aqui, nada disso. Eu vou colocar aqui um bloquinho, tá? Inserir formas, vamos colocar aqui um bloco. Como, será que tem um cubinho aqui? A gente vai colocar aqui um bloquinho, tá? Bonitinho. Eu descobri, isso aqui foi a revolução da minha vida. Eu descobri que tem régua aqui, cara. Que coisa maravilhosa. Descobri na vida aqui com essa porra. Aqui eu vou fazer o chão, bonitinho. E agora a gente vai começar a escrever. Vamos começar a escrever. Eu vou colocar aqui, pessoal, tá? Vamos dizer que esse bloco tem a massa. Eu vou explicar para vocês agora a diferença entre atrito estático e atrito cinético. Prestem atenção nesse exercício que eu vou fazer. Eu vou colocar um bloquinho de massa 20 quilos e eu vou dizer que o atrito estático é 0,3, tá? Esses coeficientes têm valores baixos, tá bom? Eles são positivos. E o atrito cinético ou dinâmico é 0,2, tá? Vamos calcular o quanto de força eu preciso fazer para tirar esse bloco do lugar. Então, com que força eu tenho que empurrar esta criança aqui para ela sair do lugar? Bom, o lance é o seguinte, pessoal. Olha para o sofá da tua casa. Olha para a tua cama.
Olha para a tua mesa. Você deve estar perto de algum desses 3 objetos. Tá? Até porque espero que ninguém esteja assistindo aula no banheiro. Tá? Então vamos lá. Se você quer tirar o teu sofá do lugar, ele vai resistir. Existe atrito entre o sofá, né, e o chão. Se você colocar um feltro, que é aquele tecidozinho entre a madeira do sofá e o chão, você vai reduzir esse atrito. Vai ficar mais fácil de arrastar o sofá. Né? Por isso que é bom, além de não arranhar o chão. Você reduz o atrito. Mas, enfim, se não tivesse atrito nenhum, você ia dar um peteleco no sofá e ele ia andar para frente. E não é isso que acontece. Né? Se não tivesse atrito entre os objetos que estão no chão, a tua casa ia parecer a pista de patinação no gelo. Que tem atrito, mas é muito baixo. Então, vamos lá. Quando eu empurro o bloco para frente, o atrito ele responde com uma força contrária. Olha o atrito aqui. Ó. Porque eu escrevi para vocês que o atrito é uma força que ele se opõe ao movimento ou à tendência do movimento. Né? E é calculável, eu consigo calcular esse atrito. Essa força de atrito, tá? Ela é μ vezes a normal. Tá bom? Como o corpo ainda está em repouso, o atrito que eu vou calcular vai ser o atrito estático. Então, eu vou usar o μ estático, que é 0,3. E a força normal, ó, aqui está o peso do corpo. Vou colocar com uma outra cor, para a gente não se confundir. Aqui está o peso do corpo e aqui está a normal, tá? O peso aqui, ele é igual a normal. E por que o peso é igual a normal? Importante, pessoal. O bloco está voando, o bloco está enterrando o chão, ou seja, existe movimento vertical do bloco? Não. Então a força que está para cima é igual à força que está para baixo. Então, se a normal ela é igual ao peso, eu vou escrever a fórmula do peso, que é massa vezes gravidade. O nosso atrito vai ser 0,3 vezes 20 vezes 10, e dá 60 newtons. Então, a força de atrito estática vale 60 newtons. Deixa eu só liberar alguém que está pedindo para entrar aqui. Então, a força de atrito estática, ela vale 60 newtons, tá? Ou seja, pessoal, eu preciso fazer uma força de 60 newtons para manter esse corpo em movimento. Prestem atenção nas coisas que eu vou escrever agora. Se a força for de 50 newtons, o atrito, tá? Ele vai ser de 50 newtons também. Já pensou, você empurra o sofá para frente com 50 newtons e ele te devolve com 60? Você vai para trás, né? Você vai empurrar o sofá para frente e vai ser arremessado para trás. E a gente sabe que não é isso que acontece, tá? Por quê, pessoal? Enquanto você não atinge o atrito estático do corpo, ele vai continuar te respondendo com a força que você quiser. Se você empurrar o sofá com 1 newton, ele vai te responder com 1 newton. Se você fizer 1 newton de força nesse bloquinho, ele vai te responder com 1 newton. Se você fizer 2, ele vai te responder com 2. Se você fizer 50, ele te responde com 60. Se você fizer 50, ele te responde com 50. Se você fizer 60, ele te responde com 60. Este é o limite dele. Agora, se, por acaso, se a sua força for maior do que 60 newtons, aí você vai ter que calcular o atrito de um corpo em movimento. Você vai ter que calcular o atrito dinâmico, que é o μ dinâmico, ou μ cinético, né, que é 0,2. Pode colocar um D de dinâmico aqui, tanto faz. Vezes a normal, que é igual ao peso, que vale 200. Aí ele vai começar a te responder com 40 newtons. Então, para qualquer força acima de 60 newtons, o atrito ele vai começar a te responder com 40. Porque se você fizer 61, você vai vencer o atrito estático e ele vai entrar em movimento. Tá? Aí ele vai começar a te responder com atrito dinâmico. Tá bom? Então, vou reexplicar. Existem 2 coeficientes de atrito, o estático e o dinâmico. O estático é para você usar quando o corpo está em repouso e o dinâmico em movimento. A força de atrito estática é só usar a fórmula μ vezes a normal, né? Dá 60 newtons. Ou seja,
toda força menor do que 60 newtons que você fizer, o atrito vai te responder exatamente com essa força, tá? Ou seja, se você faz 50, ele te responde com 50. Se você chega no limite, que é 60, ele vai te responder com 60. A partir do momento que você supera esses 60 newtons, ele passa a te responder com atrito dinâmico, tá bom? Ele passa a te responder com atrito dinâmico. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa situação? Que eu vou transformar isso aqui no exercício agora. Leandro, Fala aí. eu não entendi por que 60. Por quê? Por que o 60 é o limite? Porque é a força de atrito estática. Esse corpo, a máxima resistência dele é a força de atrito estática, que é calculada como μ vezes a normal. Só que o μ que você tem que usar é o μ estático. Você não entendeu por que a força de atrito vale 60, é isso? Ah, tá, nesse exemplo. Eu tava pensando Não. que você tava falando, tipo, no geral. Como assim, no geral? Para qualquer corpo? Isso. Não. Eu pensei que era uma regra, mas não, é nesse exemplo, entendi. Uma regra que toda força de atrito vale 60 newtons? Não, eu tinha entendido como se você tivesse falado isso. Não, pelo amor de Deus. Não existe nenhum valor que sirva para todos os corpos, tá? Tá, por isso que não tava fazendo muito sentido na minha cabeça. Mas ok. Deixa eu agora transformar isso aqui num problema, tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Eu vou transformar isso aqui no exercício, tá? Só para vocês verem como é que isso ficaria na prática. Eu vou manter esses mesmos valores, tá bom? E o exercício ele vai perguntar o seguinte, ó. Vou perguntar assim. Se, letra A, se F igual a 45 newtons, qual a aceleração do corpo? Bom, o lance é o seguinte. Quando ele te dá os coeficientes de atrito, né, e eu aplico uma força de 45 newtons, isso não é garantia. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém abriu o áudio aí? Deixa eu ver. Quando eu empurro um corpo com 45 newtons de força, eu não garanto que esse corpo ele vai entrar em movimento. Não é garantido. Para eu saber se essa força de 45 newtons ela é suficiente para o corpo entrar em movimento, eu preciso calcular qual é a força que eu tenho que vencer. Eu preciso vencer o atrito estático. Então eu vou calcular o atrito estático. Força de atrito estático é o μ estático vezes a normal. A normal, pessoal, ela é igual ao peso. O peso é massa vezes gravidade. A massa é 20 e a gravidade é 10. Então estamos falando de uma normal de 200 newtons. Então a força de atrito estática é 0,3 vezes 200. Quando você conclui que a força de atrito estática dá 60, a aceleração do corpo vale zero. Por que a aceleração do corpo vale zero? Porque a sua força ela é menor do que a força de atrito estática. Você não conseguiu vencer o atrito estático. Tá bom? Ou seja, se você empurrar o corpo com 45, ele vai te responder com 45, porque esse corpo ele consegue te responder com até 60 newtons de força. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa letra A? Agora eu vou trocar isso aqui. Eu vou trocar isso. Leandro, Fala aí, João. então toda vez que F for menor que Φ, a aceleração é zero. Isso, ele não vai conseguir entrar em movimento. Tá? Tá. Então, se você quer arrastar o sofá da tua casa e a força de atrito estática é 200 newtons, enquanto tu não fizer 200 newtons, ele não vai sair do lugar. Aham, entendi. Entendeu? Tu vai fazer 100, ele vai te devolver 100. Tu vai fazer 120, ele vai te devolver 120. Quando tu fizer mais de 200, aí ele começa a conversar contigo. Entendi. Entendeu?
Agora eu vou trocar essa força aqui. Alguém está com o áudio aberto aí. Eu vou trocar essa força aqui agora para 100 newtons. Tá? A gente já calculou no exercício anterior que a força de atrito estática é 60. Essa aqui agora vai ser a nossa letra B de bola. Se a força de atrito estática é 60, eu vou conseguir colocar esse corpo em movimento, porque eu estou fazendo 100. Então, qual é o esquema? O que a gente vai fazer? Aqui eu tenho meu bloquinho, eu estou aplicando 100, e eu sei que ele está me respondendo com uma força de atrito. Só que essa força de atrito que ele me responde não é o 60, tá? Por que não é o 60? Porque a partir do momento que eu venço o atrito estático, o atrito que entra em cena é o atrito dinâmico, que é o Mi dinâmico vezes a normal. O Mi dinâmico é 0,2 e a normal é 200. Então, o atrito que entra em cena é esse, de 40 newtons. Repara que se você fizesse 45, você não consegue colocar em movimento, né? Ou seja, você só tem o benefício da redução do atrito a partir do momento que você vence o estático. Aí ele baixa a guarda dele e passa a ser o dinâmico. Por isso que eu coloquei 45 no anterior. Mas o dinâmico é 40, o dinâmico é 40, com 45 eu movo o corpo. Não, senhor. Para você movimentar o corpo, você tem que superar 60. Aí você ganha o benefício da redução do atrito. Aí, quando você supera este cara aqui, ele vai te responder com 40. Aí é só você aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Lembra que eu coloquei lá naquele slide, no segundo, a ideia de força resultante? É quem ajuda menos quem atrapalha. Gente, esse movimento não é para a direita, porque a força para a direita supera a para a esquerda, né? A força que colabora com esse movimento para a direita é o 100. E quem está atrapalhando é o 40. Igual a massa, que é 20, vezes a aceleração. Então vai ficar 60 igual a 20A, A igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, com 100 newtons, a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Vocês vão reparar que sempre que eu aplicar a segunda lei de Newton, vai ser quem ajuda menos quem atrapalha, tá bom? Eu vou primeiro definir para onde está o movimento, para saber quem é que está ajudando e quem é que está atrapalhando. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa letra B? Leandro, Fala aí. para achar a força de atrito dinâmica, eu poderia só considerar a força que eu estou aplicando menos a força cinética de atrito cinético? Menos? Para você calcular a força de atrito dinâmica, você tem que usar a fórmula da força de atrito dinâmica, que é Mi dinâmico vezes A normal. É a única maneira. Tá. Ô, Leandro, Fala aí. é porque eu lembro de uma questão do Enem que ele tava falando que tinha um carrinho que se movimentava, mas a resposta era atrito estático. Só você... Tipo assim, em relação a deslizamento, não é só tipo de movimento ou não. É o deslizamento do corpo, não é? Bom, me mostra essa questão depois. Tá muito vago o que você falou ainda. Vou te mandar aqui no WhatsApp, tá? Não, aí depois da aula eu vejo. Agora não tem como. Não, só pra mandar. Mas você me manda aí que eu vou olhar isso aí, tá bom? Tá, vou te mandar. Depois. Depois me manda. Não procura agora não, pra você prestar atenção aqui. Tá bom. Leandro, Fala aí. por que N ficou 200? Por que a normal ficou 200? É. Porque a normal é igual ao peso. Ah, tá. É. E o peso é massa vezes gravidade. Essa aqui, N igual a mg, isso aqui nem é a fórmula da normal, não. A normal não tem fórmula. Aqui, nesse caso, a normal é igual ao peso. Tá. O lance é o seguinte, João. Tá vendo que você está empurrando esse corpo com uma força F? Aham. Quando você empurra esse corpo com uma força F, ele vai para frente, né? Ou seja, ele quer ir para frente, né? Sim. Então não tem nenhuma chance de ter movimento para cima ou para baixo. Se o corpo não sobe e nem desce, é porque a força que está para cima tem que ser igual à força que está para baixo. Aí a normal é igual ao peso. Tá, entendi. Tá bom? Nem sempre a normal é igual ao peso. Hein? Mas alguém... Era isso que eu queria te perguntar. Tipo assim,
A normal, ela é igual peso. Isso significa que pela relação de vetores, elas vão se anular. Sim. Então, a força resultante, eu sempre vejo na mesma situação, tipo, em 90 graus, aí a força resultante seria tipo a linha que você traça no meio, tipo para fazer um triângulo. Nesse caso, a força resultante em relação à seta estaria onde? A força resultante na vertical ou na horizontal? Milena? Milena? Foi mal que o cachorro começou a latir. Eu não ent- É porque. Sai. Desculpa. Acontece, acontece. É Fala porque aí. eu sempre vejo força resultante tipo assim, quando a normal tá pra cima, tem alguma força pro lado. Aí elas fazem 90 uma com a outra e a força resultante é tipo como se fosse traçar um triângulo. Ah, entendi o que você está falando. Você está falando de uma outra situação. O lance é o seguinte, olha só. Quando você está falando disso aqui, ó, quando você tem um corpinho, tem uma força para a direita e uma para cima. Aí você tem que fechar aqui e faz a hipotenusa desse triângulo retângulo. É isso que você está falando? Isso. Só que nesse caso eu não vejo para onde a resultante aponta. A resultante, tá? Primeiro é o seguinte, se o corpo estiver parado, a resultante é zero. Tá vendo esse esquema aqui? Tá sendo que tá desenhado? Pode falar com o cachorro latindo, não tem problema não. Tá vendo esse esquema aqui? Aham. Tá vendo que tem uma força para cima, uma para baixo, uma para direita e uma para esquerda? Sim. Então, a resultante aqui ela pode ser zero. A normal ela é igual ao peso, porque esse bloco ele não voa e nem enterra o chão, tá? Ele nem vai ser enterrado e nem vai voar. Então não tem movimento na vertical. Então a normal é igual ao peso. Então se tiver força resultante, vai ser no eixo horizontal. Para ter força resultante no eixo horizontal, a força F precisa vencer a força de atrito. Então ela nem sempre vence a força de atrito, depende do valor dela, tá? Então a força resultante nesse exercício aqui, ou ela é zero, tá? No caso que a força F não consegue vencer o atrito, ou ela é para a direita. Isso aqui que você está falando é uma outra situação, é quando tem só uma força para a direita e só uma força para cima, que não é esse caso. Aí realmente vai dar essa força aqui, que você tem que calcular com a regra de adição de vetores. Então ela não estaria nem dentro do bloco, né? Não, essa situação que você colocou aqui não tem como acontecer para esse exercício. Ah, tá, entendi. Tá? Mas é claro, eu posso ter um corpo que está sendo puxado para frente e para cima. Aí ele vai seguir essa direção aqui, ó. Uhum. É porque eu sempre vi esse termo força resultante nessa situação, entendeu? Não, eu quero que você olhe força resultante como o seguinte: para você determinar a força resultante, primeiro você tem que saber para onde o corpo está indo. Isso é fundamental, tá? Primeiro você vai ver para onde o corpo está indo. Depois que você viu para onde o corpo está indo, você tem que escrever a expressão da força resultante como a força que está colaborando para esse movimento e a força que está atrapalhando o movimento. Tá? A gente vai usar muito essa ideia de ajudar e atrapalhar. Tá bom? Entendi. Se é o exercício disso, eu vou te chamar. Deixa eu ir aqui para o próximo slide. Pessoal, nesse próximo slide, eu vou falar sobre Roldana, até para ajudar vocês a fazerem algumas questões aí da apostila. Roldana ou polia, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó. Roldanas fixas e móveis, tá? Vou falar sobre roldana fixa e sobre roldana móveis. Essas roldanas podem ser chamadas de polia, tá? Polia fixa, polia móvel. O que é uma roldana fixa, tá? Roldana fixa, roldana é esse equipamento, esse aparelhinho aqui, tá? A roldana fixa, ela é presa numa parede, tá? Qual é a função da roldana? É auxiliar a gente no transporte de carga. Se você tem aqui um saco de cimento de 100 newtons, tá? E eu puxo esse saco de cimento de 100 newtons, eu vou ter que fazer uma força de 100 newtons, né? Para eu poder erguer esse saco de cimento, tá? A roldana aqui, ela só está me ajudando a erguer o corpo, mas eu vou ter que fazer uma força igualzinha ao peso dele, senão eu não tiro ele do chão. Tá? Então, quando a roldana é fixa, você faz uma força exatamente igual ao peso, tá? Eu não sei porque às vezes ele deixa eu desenhar, às vezes não, mas tudo bem. Porra, tá com... Eu sou maluco, cara.
Se dane também. Ó, vamos lá. Então, ó, a roldana fixa, tá? A roldana fixa, eu não consigo, eu preciso fazer uma força exatamente igual ao peso. A roldana móvel, por que essa merda não tá deixando? Deixa eu só abrir e fechar de novo isso aqui, pessoal, rapidinho. Ele às vezes faz isso do nada, cara. Vou botar de volta aqui para vocês. Ele simplesmente não deixa. Aqui, ele não deixa mais eu desenhar. Alguém sabe que diabo é esse, que demônio é esse que acontece aqui? Eu estou desenhando até o momento que ele resolve que eu não posso mais desenhar. Que merda é essa, cara? Deixa eu ver se eu consigo burlar isso aqui. Pronto, agora eu posso desenhar. Agora ele permitiu desenhar. Agora não permitiu mais. Pronto, agora ele deixou desenhar. Vamos lá. Então a roldana fixa ela fica presa no teto e eu tenho que fazer uma força igualzinha ao corpo que eu quero erguer. Quando a gente coloca uma roldana móvel, ela já vai distribuir o meu peso, ela vai me ajudar, porque cada roldana móvel que eu coloco, eu preciso fazer uma força que é igual a metade do peso que eu quero erguer. Isso é muito importante, tá? Porque o lance é o seguinte, eu vou explicar só nesse exemplo aqui, a gente pode adaptar para N roldanas móveis. Essa roldana móvel, ela distribui 50 newtons para cá e 50 para lá. Aí, essa roldana fixa aqui, ela só vai transmitir essa força de 50. Tá? Quando eu coloco duas roldanas móveis, olha as roldanas móveis aqui, essas duas são fixas, tá? Quando eu coloco duas roldanas móveis, eu só vou precisar fazer uma força que é 1/4 do peso. O peso não é 100? Se eu coloco uma roldana móvel, 50. Se eu coloco a outra, 25. Então existe uma fórmula. A força necessária para erguer a carga é dada por peso sobre 2 elevado a n, onde n é o número de roldanas móveis. Nesse exemplo aqui, que eu dei, nesse exemplo, o peso vale 100. Eu coloquei duas roldanas móveis. Por isso que eu acho 25, tá? Então é só você, de cada roldana móvel que você vai acrescentando, é só você ir dividindo por 2, tá? Só você ir fazendo essa divisão por 2. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Então vamos lá para a terceira lei de Newton. Pessoal, a terceira lei de Newton é ação e reação. Então está aqui o enunciado dela. Ó. Para toda ação, existe uma reação de mesmo módulo, módulo em física é valor, tá? Mesma direção e sentido oposto, tá? Ou seja, se você dá um soco na parede, a parede, ela dá uma paredada na sua mão. Você der um soco com 200 newtons de força na parede, você vai sentir na sua mão um impacto de 200 newtons, tá? Então, olha o esquema que eu coloquei aqui. Eu vou tentar dar um zoom nessa parte. Deixa eu mover para cá, só para a gente enxergar aqui um pouquinho melhor. Ó. Se eu faço uma força em 3 blocos, eu estou empurrando aqui o bloco A, o bloco B e o bloco C, tá? Quando eu separo os corpos, olhem todas as forças que atuam nele. Vamos lá, o bloco A. Eu estou empurrando o bloco A. Então a força F ela está atuando diretamente em A. E é claro, existe o peso dele e existe a normal, né? Só que aqui o peso é igual a normal. Agora, a força que está atuando em B não é a força F. É a força que o A faz em B, porque o A empurra B. Olha isso aqui, gente. Ó. É essa força aqui. Ó. O A está empurrando o B. O que move o B para frente é o A que empurra B. Não é? Agora, se o A empurra B, o B empurra A. Essa que é a reação. Esse que é o conceito de ação e reação. Tá? Se o A empurra B, o B empurra A. Então, no corpo A, você tem atuando a força F, a força que B faz em A, o peso e a normal. Agora, o B também empurra C.
Então tá aqui, ó, a força que B faz em C. Mas se o B empurra C, o C também empurra B. Então essa é a força que C faz em B. Então, no corpo B, eu tenho a força que o A faz em B, a força que o C faz em B, o seu peso e a sua normal. E no corpo C, eu tenho a força que o B faz em C, o seu peso e a sua normal. Eu vou transformar isso aqui num exercício. Eu vou transformar isso aqui num problema, tá? Só para a gente entender. Só para a gente entender como é que funciona. Eu vou colocar aqui o meu piso, tá? Esse corpinho A aqui, ó, corpo A e corpo B. Esse corpo A, eu vou colocar com uma massa, tá? Eu vou colocar esse corpo A aqui com uma massa de 10 quilos. E esse corpo B, eu vou colocar com uma massa de 5 quilos. Aí eu vou fazer uma força F, tá? Vou colocar sem atrito esse problema, tá? Eu vou fazer uma força F de 45 newton. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula, tá? A letra A. Calcule a aceleração. Bom, vou botar aqui a aceleração dos blocos, né? Primeira coisa, pessoal, se eu estou empurrando esse corpo para frente, se eu estou aplicando essa força F, e se não tem atrito, é óbvio que todo mundo vai para a direita. Isso é óbvio, tá? Não tem o que discutir, que todo mundo aqui vai para a direita. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, que está muito próximo. Se todo mundo vai para a direita, a única força que está ajudando é a força de 45. Então eu vou aplicar aqui a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante é 45. E você pode tratar tudo isso aqui como se fosse um blocão só, tá? Você pode tratar tudo isso aqui como se fosse uma coisa só. Aí vai ficar uma massa de 15 vezes a aceleração. Você vai achar a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o cálculo dessa aceleração? Na letra B eu vou colocar a força que A faz em B. Pessoal, para colocar a força que A faz em B, você precisa isolar um dos corpos, tá? Eu vou isolar aqui, vou só dar um toquinho para baixo. Vai mudar de slide, né, safada? Eu vou isolar aqui o corpo A e vou isolar aqui o corpo B. E eu vou representar as forças que atuam neles, tá? Acabei escrevendo isso tudo aqui para baixo e me ferrei. Mas vamos lá. No corpo A, atua a força F. Atua o peso do A, né? Atua a normal do A. Agora, o A empurra B. Então, o B empurra A. Vou levar isso um pouco para cá. Aqui, ó. E no corpo B, eu tenho o peso do corpo B, eu tenho a normal em B, e eu tenho a força que A faz em B. Então, se você separar os corpos, você vai ver a aparição dessas forças aqui, ó. Força que B faz em A e a força que A faz em B. Elas são iguais, elas compõem o par ação e reação. Quando eu defini ação e reação para vocês, eu falei, mesmo valor, mesma direção, olha a direção delas como é a mesma, as duas são horizontais, né? Só que os sentidos são opostos, e elas atuam em corpos diferentes. Então, calcular a força que A faz em B, tanto faz você calcular essa força, quanto essa força aqui. Você fica à vontade, tá? Eu vou calcular essa aqui, ó. Vai ficar... Eu vou aplicar a segunda lei de Newton para esse corpinho azul. Força igual a massa vezes aceleração.
Você não está aplicando a segunda lei de Newton só nesse corpo B? Então a massa que você vai usar é do corpo B. Então vai ficar F de AB igual a massa do corpo B, que é 5, vezes a aceleração, que é 3. Você vai encontrar o valor de 15 newtons. Ficou espremido porque eu acabei colocando isso tudo muito para baixo. Se aplicasse nesse corpo A, que eu vou escrever aqui em cima, você teria que fazer F menos FBA igual a massa do A vezes a aceleração, porque você está aplicando a segunda lei de Newton para o corpo A. Ó, o F é 45, menos FBA, igual a massa do A, que é 10, vezes a aceleração, que é 3. Você também encontrar o FBA 15, obviamente, né? Isso é a prova que FBA é igual a FAB. Querem perguntar alguma coisa desse exemplo que eu criei aqui, para explicar a ideia de ação e reação? Então, deixa eu voltar aqui para o... Ah, eu coloquei aqui, olha que importante, pessoal. Ó, botei aqui, cuidado. A reação do peso está no centro do planeta. Tem muita gente que acha que a reação do peso é anormal. Ó, olha isso aqui, deixa eu tirar, botar essa foto para cá. Eu vou escrever aqui, vou tentar fazer uma parada aqui. Eu vou tentar desenhar aqui uma mesa, tá? Isso aqui é o piso, tá? Aqui em cima eu vou colocar um livro. Vou colocar uma bolinha aqui em cima. Preste atenção nisso que eu vou fazer, hein? Agora eu vou desenhar aqui alguma coisa. Vamos lá. Pessoal, vamos olhar para esse corpo aqui, para essa bolinha, tá? Forças que estão atuando nela. Peso e normal. Aí vem o exercício e fala para vocês. Ah, a normal é a reação do peso. Gente, isso é falso. Por que que isso é falso, tá? Isso é falso porque ação e reação atuam em corpos diferentes, tá? Ação e reação, é bom até a gente escrever isso aqui. Ação e reação atuam em corpos diferentes. Aí vem a pergunta, né? Leandro, então onde é que está a reação do peso e onde é que está a reação da normal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever isso, eu vou colocar isso aqui com uma outra cor. Onde é que está a reação do peso? O lance é o seguinte, gente. Quando a gente tem... Tá aqui o centro da Terra, tá? Aqui é o centro da Terra, aqui é o núcleo da Terra. Peguei só um recorte. A reação do peso está no centro da Terra. O que que é o peso? O peso é o centro da Terra puxando essa bolinha, né? Puxando todos os corpos. Então o lance é o seguinte... Se o centro da Terra puxa o corpo também puxa o centro da Terra. Então a reação do peso ela está aqui, ó. É uma força de mesmo valor, mesma direção, só que de sentido oposto. Agora imaginem vocês esse corpo pesando 20 newtons, tá? Será que 20 newtons é suficiente para deslocar o núcleo da Terra? É ou não é? Porque a pergunta é, se a bolinha vem de encontro ao centro da Terra, por que que o centro da Terra não vem de encontro à bolinha? Bom, se esse corpo pesa 20 newtons, ele vai ter que, com esses 20 newtons, mover o centro da Terra para cima. A gente sabe que não vai ser possível, né? Não existe nenhum corpo na superfície da Terra capaz de fazer isso. Nenhuma montanha do tamanho do Everest consegue. Imagina uma merdinha dessa aqui. Bom, então onde é que está a reação da normal? Pessoal, a reação da normal... Vamos lá. Essa bolinha, ela empurrou a mesa para baixo. Se essa bolinha empurrou a mesa para baixo, a mesa empurrou a bolinha para cima. A força normal que a gente vê
É a mesa empurrando a bolinha para cima. Só que antes, a bolinha empurrou a mesa para baixo. Aqui está a reação da normal, que a gente vai chamar de N'. Então, a reação da normal está na superfície, está na mesa, tá? Agora, por que só interessa para a gente o peso e a normal? Porque a gente está estudando as forças que atuam nesse corpo aqui. E nesse corpo aqui só atuam peso e normal. Agora, a reação do peso está no centro da Terra e a reação da normal está na mesa, tá? Não existe ação sem reação. Querem perguntar alguma coisa em relação a isso? Depois eu tenho aqui aqui o exercício. Agora eu coloquei esse último slide aqui, antes da gente começar a tentar fazer alguma coisa, que é ação e reação na prática, tá? Tem muito exercício que explora esse conceito de ação e reação com as trações dos carros, né? Pessoal, no mercado de consumo, né, existem carros com a tração dianteira, tração traseira e a chamada tração nas 4 rodas, que são os carros chamados 4x4, tá? Na aula de termodinâmica, a gente viu como é que é o funcionamento do motor, né? Entra aquela mistura combustível-ar, o pistão vem para baixo, ele comprime a mistura combustível-ar, a vela lança a centelha, tem a explosão, o pistão vai para baixo, move a haste do motor e o gás escapa. A gente viu isso num ciclo termodinâmico, né? Quando o pistão move o motor, esse motor ele é conectado a um eixo que é conectado às rodas, tá? Tem um motor que é conectado às rodas dianteiras, tem motor que é conectado às rodas traseiras e tem motor que ele é conectado tanto à dianteira quanto à traseira. O lance é o seguinte, a primeira coisa que você vai perguntar para mim, Leandro, se o carro 4x4 ele tem mais aderência, por que todo carro não é 4x4? Por que o motor ele não é conectado nas 4 rodas? A explicação é muito simples. Dinheiro, money, grana, tá? Corte de custo. Se a empresa puder fabricar um carro de plástico, todo de plástico ela vai fabricar. Se ela puder não colocar airbag, ela não vai colocar. Se ela puder produzir um lixo, ela vai produzir, tá? O mercado que vai regulando isso. O nosso gosto, as nossas preferências que vão regulando isso. Se você chegar numa loja para comprar um carro, você vai reparar que um carro 4x4, ele é mais barato, ele é mais caro, né? Porque custa mais dinheiro fazer isso, tá bom? E tem outro inconveniente. O carro 4x4, quem tem carro que tem a opção de botar 4x4 ou não, tem carro que é 4x4 sempre, tá? Tem carro que você consegue trocar, você consegue trocar a tração dele. Você consegue deixar ele ora 4x4, ora ele com tração dianteira ou traseira. Aí depende do veículo. Gasta mais combustível o carro 4x4. Então também tem a questão de economia de combustível, né? Você colocar o seu carro no modo 4x4 gasta mais combustível. Mas vamos entender um pouco isso, tá? O lance é o seguinte. Eu vou exemplificar para vocês. Deixa eu colocar aqui eu vou colocar aqui um bonequinho. Vamos pensar em vocês agora, hein? Como é que a gente anda? Só. Para eu andar, o que eu faço com o chão? Eu empurro o chão para onde para andar? Já pararam para prestar atenção nisso? Você empurra o chão para trás, não é? E o que o chão faz? O chão não vai deixar isso barato. Terceira lei de Newton. Se você empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente. A gente não representa a força que nós fazemos no chão. A gente representa a força que o chão faz na gente. A força que o chão faz na gente é essa. É um atrito para frente. Que bizarro isso, né? Só que esse atrito é só uma resposta ao que a gente está fazendo com o chão. Se eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente. Por isso que eu ando, né? Eu só consigo ir para frente porque é o chão que me leva para frente. O chão que vai me conduzindo para frente, tá? Então, nós somos
um veículo com tração nas duas pernas, né? Ou seja, a nossa perna direita e a nossa perna esquerda, ambas empurram o chão para trás. Então, o chão empurra a gente para frente, tá? Se você empurrar o chão para frente, aí é o moonwalk do Michael Jackson, tu vai para trás. Porque se você empurra o chão para frente, o chão te empurra para trás. Aí você vai começar a andar para trás, tá? Se você quiser andar de costas, você faça isso, empurre o chão para frente, tá? O bebê, a criança, o bebê que está aprendendo a andar, até ele entender que tem que empurrar o chão para trás, para o chão empurrar ele para frente, vai demorar um tempo, por isso que ele cai bastante. Ele não entende muito isso, né? Que ele tem que empurrar o chão para trás e o chão tem que empurrar ele para frente. Gente, a mesma coisa acontece com o motor, tá? Quando você tem um motor de tração dianteira, e eu só dei a explicação para a tração dianteira, porque a da traseira... Merda aqui. Porque a da traseira, ela é análoga, tá? O que é a tração dianteira? Você pega o eixo do motor e conecta a roda dianteira. Aí olha o que eu escrevi, ó. Na tração dianteira, o eixo do motor é conectado diretamente às rodas dianteiras, fazendo com que elas empurrem o chão para trás. A roda, o pneu, empurra o chão para trás. E então o chão empurra o pneu para frente. Aí eu coloquei, ó, pela terceira lei de Newton, o chão as empurrará para frente, que é a força de atrito, né? Fazendo com que o carro ande. Agora, pessoal, a roda traseira, que não tem nada conectado, ela vai ser arrastada. Por isso que o atrito aqui é para trás. Então eu coloquei, ó. As rodas traseiras apenas são arrastadas. Então, se você pegar e tentar andar num pé só e arrastando o outro, vai acontecer exatamente isso, tá? Vamos supor que você só consiga mexer um pé, teu outro pé está morto, tá? Você só vai arrastando o pé. Se você está só arrastando o pé, o atrito está para trás, tá bom? Agora, então o que acontece, pessoal? Essa roda, o atrito está para frente pela terceira lei de Newton. A roda empurra o chão para trás, então o chão empurra a roda para frente. Essa roda aqui, ela está sendo simplesmente arrastada, tá bom? Beleza? Se a tração for traseira, aí é uma analogia, não é? Se a tração for traseira, a roda traseira empurra o chão para trás, o chão empurra a roda traseira para frente e a da frente está sendo apenas arrastada. Se você tem tração nas quatro rodas, imagina tu sair de um atoleiro, quando teu carro atola, o atrito diminui, não é? Então essa roda que está sendo arrastada, ela vai começar a patinar. Ela não empurra o chão para trás para o chão empurrar lá para frente. Por isso que, para andar na lama, em superfícies especiais, né, é recomendado usar tração nas quatro rodas. Porque quando você usa tração nas quatro rodas, as quatro rodas empurram o chão para trás e o chão empurra as quatro rodas para frente. Você tem uma situação de aderência muito melhor. Bom? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Porque quando você olha esse desenho à primeira vista, você acaba não entendendo porra nenhuma. Você fala, uma roda tá indo para frente, outra para trás, o carro vai encolher. Não, não é isso, tá? Entenderam isso aqui, pessoal? Então vamos começar a fazer exercício. Deixa eu escolher aqui. Escolher esse aqui. Vamos lá. Separei alguns aqui para a gente fazer. Um elevador que está se movendo verticalmente em relação à Terra transporta um bloco de 50 quilos apoiado sobre seu piso horizontal. Bom, vamos desenhar, né? A gente tem aqui um elevador. Nesse elevador, eu tenho aqui um bloco que tem massa 50 quilos. Vamos colocar aqui. Apoiado sobre seu piso. Em um dado instante, o módulo da força exercida pelo bloco sobre o piso do elevador é de 525 newtons. No local onde gravidade é igual a 10, tá, beleza. De acordo com esses dados, pode-se afirmar que no instante considerado, aí ele está querendo que a gente calcule a aceleração disso, né? Pessoal, ele fala que o bloco, ó, a força exercida pelo bloco sobre o piso é 525. Então, este bloco, ele empurra o piso para baixo
com uma força de 525. Então, o que o piso vai fazer? O piso ele vai empurrar o bloco para cima com uma força de 525. É a reação, né? Então, isso que ele deu, na verdade, é a reação da força normal. Ele diz que o bloco empurra o piso para baixo, então o piso empurra o bloco para cima. Além disso, eu tenho a força-peso, que é a massa vezes a gravidade. Eu tenho peso, que vale 500 newtons. Então, gente, olha só. Nesse bloco, tá? Eu tenho uma força para cima, de 525, e tenho uma força para baixo, que vale 500. Se eu tenho uma força para cima maior do que uma força para baixo, tenha certeza que a força resultante está para cima. Se a força resultante está para cima, a aceleração também está para cima. E como é que eu calculo essa aceleração? Segundo a lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, ô Milena, na hora aquela parada que eu tinha te falado, ó, a direção do movimento, o sentido do movimento é para cima. Quem ajuda é o 525. Quem atrapalha é o 500. A massa é 50, e aí a gente vai calcular a aceleração. 25 igual a 50A. A é igual a meio metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração. 0,5 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos ver as opções. Letra A. O módulo da força exercida pelo piso do elevador sobre o bloco é menor do que o peso. Não, ele é maior, né? O peso é 500 e a força que o piso exerce no bloco é 525. Então, isso aqui é falso. Letra B. A força resultante sobre o bloco é vertical para baixo. Não, é vertical para cima. A aceleração é 0,25. Falso. A aceleração do bloco é vertical para baixo? Não, é para cima. O elevador tanto pode estar subindo quanto descendo. Ah, por que é a letra E? Ah, porque as outras estão erradas. Também, né? Mas vamos explicar por que é a letra E. Vai falar, ué, Leandro, a aceleração é para cima e o cara pode estar descendo? É, meu amigo. Ele pode estar ou subindo acelerado, ou ele pode estar descendo retardado, descendo freando. Retardado. Imagina você no elevador descendo. Você está no teu, vamos supor que você mora no 8º andar, tá? Aí você apertou o térreo no teu elevador. Aí você começou a descer, tá? Vai ter uma hora que o elevador tem que parar, não é? Na hora que o elevador tem que parar, o equipamento vai pisar no freio. Se o equipamento vai pisar no freio, a aceleração ela tem que ser para cima. Já imagina o elevador manual. Imagina que tem alguém te dando corda para você descer. A hora que você fala assim, ó, cheguei, o cara vai pegar a corda e vai puxar para cima, para você poder parar, não é? Então, ele pode fazer uma aceleração para cima e o movimento ser de descida. Assim como um veículo pode ir para frente com uma aceleração para trás, desde que ele esteja metendo o pé no freio. O fato dele meter o pé no freio não significa que ele vai parar de ir para frente. Alguém ficou confuso com essa história de subindo acelerado e descendo retardado? Pode falar comigo aqui. Que isso confunde mesmo. Entenderam aí, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui o gabarito é letra E. Ô, Milena, você entendeu essa parada que eu falei do sentido do movimento? Quem ajuda menos quem atrapalha? Entendi, entendi. Então, tá bom. Vamos pegar outro aqui. Aqui não é... Vamos pegar esse exercício aqui da UERJ. Já, de novo, fui proibido de escrever. Cara, que inferno isso, cara. 13. Em um experimento, os blocos 1 e 2, de massas iguais a 10 kg e 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento,
uma força de intensidade F igual a 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma atração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade F é aplicada ao bloco 2, produzindo atração TB. Observe os esquemas. Desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície, a razão entre as trações TA e TB corresponde a... Então, pessoal, vamos lá. Vamos tentar isolar aqui as situações. Não gostei disso que eu fiz, não. Deixa eu colocar aqui uma... para isolar melhor isso aqui, só um minuto. Pronto. Fica mais caprichado. Pessoal, vamos lá. No bloco 1, nessa situação de cima, tá? No bloco 1, eu tenho atuando nele a força e a tração. Vocês concordam comigo que aqui em cima todo o conjunto ele vai para a esquerda? Né? Bom, se não tem atrito, eu estou puxando para a esquerda, vai todo mundo para a esquerda. Então, em relação ao bloco 1, a força que colabora com o movimento é a F. Quem atrapalha é a tração TA. Isso é igual a massa vezes aceleração. Isso que é a segunda lei de Newton. Isso que é força igual a massa vezes aceleração. Força, gente, é quem ajuda menos quem atrapalha. No bloco 2, você só tem a tração ajudando, né? A força F ela não atua em 2, ela atua só no 1. Quem move o 2 para frente é a tração. Tanto que se você cortar esse cabo aqui, já era. Então, no bloco 2, a tração em A é igual a massa. Espera aí. Aqui eu escrevi massa do A, não tem bloco A, porra. É bloco 1. Igual a massa do 2 vezes a aceleração. Se a gente resolver esse sistema aqui, tá? Se a gente resolver por adição, você vai cancelar as trações, vai ficar F é igual... Pessoal, a massa do 1 é 10, né? E a massa do 2 é 6. Vai ficar 10A mais 6A. Vai ficar 16A. Como a nossa força vale 64, a aceleração vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. E para calcular a tração, eu posso substituir aqui embaixo. TA igual a massa do 2 vezes a aceleração. Estamos falando aí de 24 newtons. Então, a tração no esquema A vale 24 newtons. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Pode perguntar, pessoal. A gente tem bastante tempo para ver essa matéria de dinâmica. A gente tem que ver com muita calma. A gente vai ficar um tempo vendo isso aí. Isso é o coração da física. Na situação de baixo, eu vou fazer aqui com outra cor, vai geral para a direita, né? Porque eu estou empurrando com a força para a direita. Estou puxando com uma força para a direita. Então, forças que atuam no corpo de número 1. No 1 é só o TB, não é? TB igual a massa do 1 vezes a aceleração. No corpo 2, porra, eu coloquei 1. Vou apagar essa merda aqui, cara. Então, aqui no corpo 1. No corpo 2, eu tenho F menos TB igual a massa do 2 vezes a aceleração. Vou somar. Quando eu somar, isso aqui vai cancelar TB com TB. Vai ficar F igual a 16A. 64 igual a 16A. E a aceleração vai dar a mesma coisa. 4 metros por segundo ao quadrado. Só que para calcular o TB, você vai substituir na primeira, né? Vai ser a massa do 1, que é 10, vezes a aceleração, que é 4. Então, o TB, ele dá 40 newtons. Tá? Então, esse corpo aqui tem 10 quilos. E esse corpo tem 6. Moral da história. Onde é que a tração ficou maior, pessoal? A tração ficou maior na situação de baixo. Isso tem uma justificativa. Sempre que você puxa pelo corpo mais leve, a chance de arrebentar é maior. Vocês estão vendo que a tração em B, você está
tensionando mais a corda, né? A tração em B, ela é maior do que a tração em A. Então, quando vocês forem conectar vários corpos, puxem pelo mais pesado sempre, tá? Porque vai acontecer exatamente o que aconteceu nesse problema. Quando eu puxo pelo mais leve, a tração aumenta, o risco de arrebentar aumenta. Então, TA sobre TB vai ser 24 sobre 40, simplificando por 4, por 8, né? 3/5, por 8 direto. Letra C de casa. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exercício? Pô, feio esse 3 aqui. Feio. Então, pessoal, vou pegar mais um pouquinho d'água para mim e vou fazer mais um exercício. Vou ao banheiro rapidinho. Vou fazer aqui, então. Pessoal, essa é tranquila, tá? Pra gente fazer rapidinho, ó. Jogo rápido. No interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo com velocidade constante de 1.000 km por hora, um passageiro deixa cair um copo. Observe a ilustração abaixo, na qual estão indicados 4 pontos do piso do corredor do avião e a posição do passageiro. O copo, ao cair, atinge o piso do avião próximo ao ponto indicado pela seguinte letra. Pessoal, é óbvio que se ele deixar o copo cair, independente se o avião tá parado ou em movimento, ele vai cair aqui em R, né? Ah, mas o avião está indo para frente, o copo está indo para frente. Fica tranquilo, porque o avião está indo para frente, está tudo indo para frente. O banco, o cara, o copo, todo mundo. Quer fazer essa experiência? Pega num carro, a hora que o carro atingir velocidade constante, você deixa cair alguma coisa no chão, você vai ver que ela vai cair exatamente embaixo de você e não vai para frente, tá? Se o carro estiver freando ou acelerando, aí é outra parada, mas com velocidade constante, obviamente ele vai cair embaixo de você. Isso era só para fazer uma pegadinha, só para confundir o cara, achando que vai cair em S ou em Q, sei lá. Querem perguntar alguma coisa sobre a 17? Então vamos fazer essa nossa última questão aqui, tá? Vamos fazer a nossa última questão. Questão 20. A figura a seguir representa um sistema composto por uma roldana com eixo fixo e 3 roldanas móveis, no qual um corpo R é mantido em equilíbrio pela aplicação de uma força F de determinada intensidade. Considere um sistema análogo com maior número de roldanas móveis e intensidade F inferior a 0,1% do peso de R. Ou seja, o que ele está falando é para você considerar um sistema análogo, né? Ou seja, para você fazer uma analogia com isso aqui. Aqui ele só tem 3 roldanas móveis, né? Essa e essa. A roldana fixa, pessoal, ela é presa diretamente no teto, né? É claro que você tem que prender todas as roldanas, esse troço não vai ficar voando aqui, tá? Mas a única roldana que é fixa é essa aqui. Essas são consideradas roldanas móveis, tá? Do jeito que está aqui, a força que eu preciso fazer seria o peso dividido por 2 ao cubo,
Lembra que a fórmula é peso sobre 2 elevado ao número de roldanas móveis, não é? É isso aqui, ó. Peso sobre 2 elevado a n. Perdi a porra da questão. Pronto. Então, desse jeito... Desse jeito seria o peso dividido por 8. Então, desse jeito seria o peso dividido por 8. Que se você fizer o peso dividido por 8, vai dar 0,125 do peso. Ou seja, você vai ter 12,5% do peso. Só que ele não quer 12,5% do peso. Ele quer que seja inferior a 0,1% do peso. Pessoal, para calcular um número com exatidão, a gente precisaria do conceito de logaritmo. Como ele não deu logaritmo, a gente vai fazer na raça, tá? Porque o que ele quer é o seguinte, ele quer que essa força tenha 0,1% do peso. E pela fórmula é peso dividido por 2 elevado a n. Corta aqui, ou seja, ele quer que a gente resolva essa equação aqui, ó. Isso aqui é 10 elevado a menos 3 igual a 2 elevado a menos n. Ele quer que a gente resolva isso. Só dá para resolver isso aqui com log. Como a gente não deu logaritmo ainda, e essa questão, ele não deu os valores necessários para a gente usar logaritmo, vamos fazer tipo uma meia-vida. Como assim tipo uma meia-vida? Se tiver uma roldana móvel, ó, a gente começa com 100% do peso, quando tem só roldana fixa. Quando você acrescenta uma roldana móvel, a gente passa a carregar só 50% do peso. Quando a gente coloca duas, 25%. Quando a gente coloca 3, 12,5%, que é esse caso aqui, né? Quando a gente coloca 4 roldanas móveis, 6,25%. Quando a gente coloca 5, 3,125. Quando a gente coloca 6, aí eu vou começar a fazer essas contas na calculadora para a gente ir andando mais rápido, tá? Então, 3,125 dividido por 2 já vai dar 1,5625. Quando a gente coloca 7, já vai dar 0,78125. Quando a gente coloca 8, já vai dar 0, eu vou aproximar, tá? 0,4. Quando a gente coloca 9, vai dar 0,2. Eu vou colocar o valor certinho aqui, só para 0,78 dá 0,39, ó. 0,390625. Quando a gente coloca a nona, isso aqui já vai para aproximadamente 0,19. E por fim, quando a gente coloca a décima, já vai para 0,09, tá? E aí, a gente já começa a entrar num valor que é inferior a 100%. Lembrando que isso tudo aqui está em porcentagem, tá? Tudo isso aqui está em porcentagem. Quando você usa logaritmo, tá? Você já chega direto no valor, tá? Mas desse jeito aqui, teria que fazer na mão. Vai dividindo por 2 até você encontrar um valor inferior a 0,1%. Você precisa colocar 10 roldanas, tá? Depois eu vou ensinar. Isso aqui tem que ser inferior, né? Você tem que fazer uma força, tá? Inferior a 0,1%. Aí se fosse... Depois, quem já sabe o logaritmo, né? É só fazer isso aqui, ó. É só fazer dessa forma. É para a galera que já conhece o logaritmo, né? Aí ele vai te dar o log de 2, você vai substituir, por exemplo, 0,3. Isso aqui dá 1. Aí você vai descobrir que o n vai dar 9, tá? Só que o log de 3, na verdade, é um pouco maior do que isso, é 0,301. Então vai dar como se fosse isso aqui, ó. Vai dar
como se fosse 9 e pouquinho. Aí você vai descobrir que o n é 10. Tá, mas enfim, a questão não era para ser resolvida por logaritmo. Tinha que ser resolvida desse jeito. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou só, antes de encerrar a aula, só roubar um minutinho de vocês rapidinho, tá? Só para mostrar uma aplicação rápida disso, porque vai ser um dos exercícios que eu vou deixar para casa. Eu vou deixar para casa esse exercício aqui, que é do Enem, tá? Acho que caiu na prova de agora. Vocês estão vendo aqui que tem 2 roldanas móveis? Tá? Então, essa força que a gente vai fazer, tá? Já vai ser o peso dividido por 2 ao quadrado. Vai ser o peso dividido por 4. O lance, gente, é vocês entenderem, tá? O lance é vocês entenderem que cada roldana móvel que eu acrescento, o peso vai dividindo por 2. Ou seja, o peso ele é P. Acrescentou uma roldana móvel, passa a ser P sobre 2. Acrescentou 2, passa a ser P sobre 4. E assim vai embora. Tá bom? Pessoal, depois eu vou passar os exercícios para casa, tá bom? Mais tarde eu coloco os exercícios para casa. Próxima aula a gente vai corrigir, vai fazer bastante exercício. Se sobrar tempo, eu continuo a matéria. Ainda falta falar de plano inclinado, força elástica, tá bom? A gente vai ficar um tempo nessa parte de dinâmica ainda. Então, Sara, vou te mandar as tuas questões daqui a pouco, tá? Vou fazer para você. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Vou encerrar a gravação. Espera aí.